Olá, pessoal, mais um VUPcast no ar. E cada dia eu saio daqui mais impressionado, mais aprendizado. A gente se propõe a ser o VUPcast das ginásticas, mas muito mais do que ginástica, a gente fala sobre a vida, a gente fala sobre a construção de um ser humano, a gente trabalha com a base, né, com o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento infantil numa perspectiva muito maior do que só a parte motora, do que só o esporte. E a gente tem aprendido muito com isso. Vocês estão acompanhando os nossos VUPcast, têm encontrado convidados muito especiais e conteúdos muito, eu digo, surpreendentes, porque às vezes no meio do podcast eu não estou acreditando que eu estou aprendendo isso, não estou acreditando que eu estou ouvindo e conhecendo essa história, né? Então, e tem sido essa sensação de muitos dos que nos ouvem, né? né? De estar extrapolando a ginástica. E as nossas convidadas de hoje trazem isso, sabe? Um Fala esporte, sobre elas, apresenta esse pessoal aí. e uma formação cidadã para as nossas crianças. E a gente tem ouvido isso em outros podcasts e hoje vai fazer um link, assim, uma cola perfeita. Elas foram ginastas, Mais é isso? duas que foram ginastas da Tia Rô. Duas ginastas da Tia Rô. Duas ginastas porque eu estou ouvindo o papo Rô. antes da gente gravar, eu estou aqui ouvindo, Tia Rô pra lá, Tia Rô pra cá. Aí você vai achar que são duas meninas de 12 anos, assim. Não, é mãe, empresária, sei lá, servidora pública, enfim. Tudo, assim, super competentes. E aí o orgulho de apresentar essas duas lindas ginastas, que são uma médica, doutora Fernanda Weiler, cardiologista, uma servidora do Tribunal da Vara da Infância, que trabalha, que faz um serviço maravilhoso, Ana Luísa Miller, e que sim, chamam de Tia Rô, Guigo. E vai ser para sempre, Tia Rô, tá? Né? Prazer enorme. A gente sempre pensa que a gente ainda tem 12 anos. A gente está com a Tia Rô. Ainda mais dentro do ginásio. Dentro do ginásio, impossível dissociar, né? Gente, obrigado pela presença de vocês. Como a Rossana falou, é uma honra. E ela falou muito de vocês. Ela está super empolgada. Eu falei assim, vamos trazer uma de cada vez? Ela falou assim, não, a gente tem que juntar essas duas, porque essas duas elas têm uma ligação, essas duas elas têm um assunto. A gente vai poder falar com elas sobre a ginástica e principalmente como a ginástica transforma e traz e formou vocês como mulheres bem-sucedidas, mulheres de família, mulheres que estão nas posições que vocês querem. E porque a gente vem falando muito sobre o desenvolvimento da ginástica, sobre a criança, e a gente linka muito com todo mundo. A Fernanda falou, o primeiro que eu vi foi do tio Carlinhos, e o tio Carlinhos falou sobre construir os atletas, construir os ginastas e oferecer experiências para eles que vão transformar para o resto da vida. E eu acredito que as duas são meio que o brilhantismo disso. Por isso que eu falei, trazer as duas juntas, porque a gente fala, nosso público, são pais, são professores, sabe, são estudiosos, são pessoas que amam o esporte, não só a ginástica. E aí vocês conseguem trazer isso. A Fernanda vai nos contar, né, dessa formação dela, de trabalhar qualidade de vida, de estilo de vida. A Ana vai nos contar todo esse processo educacional sobre a lisura de trabalhar com a criança, os cuidados. Como lidar com esse mundo infantil. Bem delicado. E é a fase mais importante. Né? A gente diz que tudo é construído ali, na primeira infância. Sim. Então, eu acho que é importante. E não tem nem como dissociar nossa história da ginástica. Exatamente. Né? Então, assim, eu sou quem eu sou e até penso assim, eu sou médica por conta da ginástica, né? A gente tinha um técnico cubano e ele falava muito da medicina em Cuba. E aí, com 12 anos, eu falei para minha mãe, eu tenho que fazer espanhol, porque eu vou fazer medicina em Cuba. Olha só! Então, eu entrei no espanhol por conta do técnico da ginástica, que era cubano. E daí, eu quis ir para Cuba. Eu visitei a Universidade de Medicina em Cuba, não fiz lá, eu estudei na UNB, mas foi um sonho da ginástica também eu ter me tornado médica, né? Então foi construído tudo isso dentro de um ginásio. E aí eu quero saber, então assim, obrigado, gente, pela presença, estamos muito felizes por vocês estarem aqui, mas eu queria saber como é que foi a carreira de vocês de ginastas da Tia Rô? Com que idade vocês começaram? Aonde que isso levou? Como que isso foi acontecendo? Quais as experiências, as memórias positivas, talvez doloridas, que a ginástica proporcionou para vocês? E eu não consigo ver uma parte ruim, assim, eu não tenho memórias ruins da ginástica, né? Então, assim,
era um treino muitas vezes intenso, né, Ana? Assim, lá em casa sempre teve. Se não for bem na escola, sai da ginástica. Então a gente mantinha uma média ali 9, 10 para não ter nenhum risco, né? Deixava sobrar para cima, Exatamente, para não ter nenhum risco disso. Mas a gente passava a tarde inteira dentro do ginásio, né? E a gente vê assim que não era uma baderna. A gente passava, sei lá, 10, 12 crianças às vezes esperando o nosso horário de aula. A gente ficava no cantinho brincando, levava o dever de casa, fazia na escadaria ali do ginásio, né? Lanchava, levava o nosso lanche. Eu entrei com 7 anos na ginástica. E aí, com 10 anos, eu fiz minha primeira viagem. A gente foi para Campinas, né? E pensa bem, era um ônibus com 20 ginastas, 3 mais técnicos. De 20. Não era? Campinas era muito mais de 20, a gente enchia o ônibus. E não tinha celular, Guigo. E a gente pensa, nossa, nossos pais confiavam plenamente naquilo. Sem pai, né? Sem pai. Ia só a gente e os técnicos. 2, 3 treinadores e olha lá. Exatamente. A gente chegava lá, ficava alojado na casa das atletas lá. Então, olha só, com 10 anos, a gente tinha que ter responsabilidade de chegar lá e telefonar para minha mãe. Minha mãe falava, quando chegar, telefona. Né? Então, sei lá, ficava 12 horas no ônibus, nem sei quanto tempo era de viagem. Mas quando chegava lá, a gente ia pro orelhão ligar para os pais. Para Fila no orelhão. Orelhão tá entregando a idade, doutora Fernanda. Não. Vocês não são da mesma época, né, Ana? Você já ligava no celular quando tinha cidade. Tinha celular. Fila no orelhão. Tem foto. E aí a gente competia, né? Aquilo ali pra gente era super importante, a gente considerava uma competição fora. E eu me lembro que quando a gente retornava, assim, né? Faltava aula, 2, 3 dias de aula, mas quando voltava, sempre a escola chamava para fazer uma apresentação ali na frente, para mostrar a medalha. Então a gente carregava essa responsabilidade, assim, de correr atrás da matéria que perdeu, porque a gente viajava e perdia a matéria, mas era tudo prazeroso, não tem nada de fardo, sabe? Não consigo ver nada na ginástica que tenha falado, nossa, eu perdi isso. Não, eu só ganhei. Você começou com 7 anos e aí, pelo que você está falando, logo vocês foram para a equipe, né? Era um aperfeiçoamento, equipe, treinava todo mundo nesse ritmo de competição. Nossa, que legal. Você fez ginástica até quando, Fernanda? Eu fiz até os 16 anos. Olha, bastante tempo, quase 10 anos. E Ana, e você? 7 aos 16, quase 10 anos. Eu fiz exatamente o mesmo tempo que a Fernanda. Eu fiz dos 7 aos 16. E eu queria dizer aqui, assim, primeiro agradecer pelo convite e dizer que a minha história, eu pensei nisso, vou me perguntar como é que foi a minha história na ginástica. E eu queria falar uma coisa bem glamurosa, que eu fui descoberta na escola por um olheiro, já tô. né? Alguma coisa assim que viram e falaram, vir? aquela menina ali é maravilhosa, vamos levar. Mas não foi nada disso. Assim, a minha história na ginástica sempre foi de muita garra e muita persistência. Legal. Eu não tinha um biotipo que a gente acha, né, mais adequado para ginástica. Eu era uma criança que tinha flexibilidade, eu tinha a parte de coordenação, mas não tinha nada de especial. Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente falar. Muito. Porque, às vezes, fala, mas aquela menina não leva jeito. E tudo na vida a gente aprende. Tudo é treino. Inclusive, né? garra e persistência. Persistência. Então, eu persisti. Você queria muito. Eu queria muito. Você que pediu para entrar na ginástica? Foi. Não, assim, eu comecei com 7 anos. Eu participava de um projeto do trabalho do meu avô, que era como se fosse... Eu ficava no horário diverso da minha aula. Então, se eu estudava tarde, eu ia pela manhã, tinha acompanhamento pedagógico e esportes. E era na ASEL. E a Jaqueline, eu comecei com a Jaqueline. Nasvac. Na ASEL. Na ASEL? Tinha um ginásiozinho lá na ASEL. E eu comecei lá. Era eu, Ítala e Igna. Eu conto isso sempre, porque era a nossa turminha. E quando eu pisei naquele ginásio, eu fui mordida pelo bichinho da ginástica, assim. Eu fiquei maravilhada, assim, eu só queria saber daquilo. Então, tinha natação, tinha outras coisas, e eu não queria olhar para mais nada. Né? Eu até falo que foi uma decepção para o meu pai. Porque meus pais, os dois lutam. Meu pai e minha mãe são faixa preta em karatê. E meu pai é iatista. Então, assim, eu aprendi a andar dentro do barco. E eu acho que o sonho do meu pai era, essa menina vai ser uma iatista. E me colocou na aula de optimista, de vela, e nada funcionava. Então, assim, porque realmente... Eu já estava apaixonada ali pela ginástica. Você ficava no barco dando mortal pro lago, assim. Né? Eu não queria ficar dentro do barco.
Aí eu comecei ali com a Jaqueline e logo em seguida acabou. Foi um tempo muito curto. E aí a Jaqueline foi para o Minas, salvo engano. E era longe da minha casa. E meus pais tinham que se adaptar à rotina deles, de trabalho. Então eu acabei parando. Então eu comecei com 7, aí com 8 eu parei. E eu acho que eu enchi tanto o saco deles, né, do meu pai e da minha mãe, que com 9 eles resolveram, não, então a gente vai te colocar de volta na ginástica. E aí foi quando eu fui para o setor leste. Legal. Então, só que aí eu já cheguei lá com 9 para fazer 10 anos. E aí já era uma fase complicada. Eu lembro que teve uma turminha, que até você foi, que era do tio Carlinhos, que teve uma seletiva. E eu não fui, todas as minhas amigas foram. Todas foram e você não foi. E eu não fui porque eu tinha 10 anos. E aí é isso que eu falo. E mesmo assim eu continuei fazendo ginástica e nós nos reencontramos em outra turma depois. Então, assim, se eu tivesse desistido ali... Não teria tido toda a oportunidade que você teve. Não teria tido. Né? Então, assim, por mais que tenham existido dificuldades, o balanço, o saldo da minha vida na ginástica é como o da Fernanda. Assim, eu só consigo lembrar de coisas boas. Legal. Os melhores momentos que eu lembro da minha infância, as amizades que eu tenho de infância, foram construídas ali, dentro do ginásio. Parou aos 16, mas voltou, faz ginástica de adulto, tem uma paixão pela ginástica, segue fazendo os mortais. Aqui na VUP, não? Não tem problema também não. Mas nem existia a VUP quando eu voltei, né? Eu fui atrás, não tinha roupa. Verdade. Mas você está fazendo ginástica hoje em dia? Você está fazendo ginástica hoje em dia? Tô fazendo. Caramba, que massa. Você não sabe a ponta de pé dessa menina. Linda, linda. Esse meu pé já é bonito, mas já me pregou muita peça, né? Cara, isso é muito legal na ginástica, né? Porque vocês duas falaram sobre... Eu não lembro de nada de ruim na ginástica. Com certeza, teve treino que chorou, teve dia que saiu, não quero mais voltar. Vários dias. Choro, foi muito choro, inclusive. Com certeza. Mas não marcou, né? Não é a memória que fica. Não, a memória que fica, exatamente. E não é pouco tempo, né? Vocês ficaram quase 10 anos fazendo esporte. E vocês pararam a 16 anos, né? Vocês pararam aos 16 anos, numa época que ainda tinha orelhão. A gente não está falando da idade de ninguém, mas o que a gente está falando aqui é de como que isso persiste no tempo, como que vocês lembram? Isso me assusta muito, assim, de uma forma muito positiva, porque acontece comigo, é muito legal quando você ouve outras pessoas e fala assim, não sou só eu que tenho tantas memórias e lembro tão fortemente de algumas coisas muito marcantes quando você era criança. E vocês duas fizeram, né, encontraram lá, e aí vocês se encontram até hoje, a Rosana estava falando, que vocês se encontram uma vez por mês, são amigas, estão juntas. Você falou, nossa, eu lembro da primeira turma, da Igna e Ítala. Porque a gente tem amizade até hoje, então, isso inclusive. É surreal, com 7 anos vocês entraram na ginástica e vocês são amigas até hoje. Né? Então, a influência, eu falo da ginástica porque a gente está nesse lugar. Mas eu acredito que o esporte tem muito isso, né? Sim. Então, as vivências que vocês tiveram até hoje, né? Muito importante, assim, para a saúde mental é ter um senso de pertencimento, né? Então, a gente ter essa amizade desde a infância, desde os 7 anos, saber que a gente pode contar com aquela pessoa, né? A gente tem uma amiga, Ju, que também é da nossa época, tá morando na Irlanda. Olha. E a gente, assim, tem contato. Aí elas se falam pelo celular, fazem videochamada nos encontros e ela participa. Vocês têm grupo do WhatsApp de vocês? Tem, a gente encontra uma vez por mês, todo mundo, né? Não sou só eu e a Ana. E aí, tia Rô tá super convidada. Já agendei o próximo. Exatamente. Porque é isso, ter um senso de pertencimento, você saber que você pode contar com aqueles amigos, tem um desenvolvimento mental, um risco muito diminuído de depressão, de ansiedade, né? A gente sabe que um dos pilares de saúde é a conectividade, você ter essa relação interpessoal. Então, essas amizades que criam na infância, dentro de um esporte que está ali todo mundo em busca de uma saúde, né? A gente brinca que é difícil a gente achar um esporte que a gente ame tanto. Eu nunca parei de fazer esporte, a Ana nunca parou. Cada um está ali num esporte diferente, mas todo mundo ativo. Isso é legal de falar. Essa moça, além de médica e mãe de 3, ela é atleta. Ela nada, ela corre, ela pedala, ela faz musculação, ela faz de tudo. Ela corre de competir, de medalha. Conta seus feitos aí. Não são tantos feitos assim. Vai. Fica vermelha. Ela ficou vermelha.
Olha que deixar a Fernanda vermelha é difícil. Eu faço corrida de rua, né? Legal. Então, corro agora em 21 quilômetros, Nossa. 42. Eu tive uma fratura ano passado, ainda não voltei, mas eu tô na natação. Agora eu tô nadando. Ganhando medalha. Tô com vistas do Mundial do ano que Master, vem. Mundial, olha. Então, tô empolgada com isso agora, né? Eu acho que o esporte tem isso, de deixar a gente vivo, de a gente querer mais, né? E as pessoas falam assim, Fê, como você tem tempo de tanta coisa, né? Porque eu tenho 3 empregos, 3 filhos, tenho marido, casa, tem tanta coisa. Mas eu acho que é isso, que assim, minha proposta, e eu faço isso todos os dias, é fazer atividade física de 5h30 às 6h30 da manhã. A hora que as crianças ainda estão dormindo, a hora que eu achei que eu posso fazer isso, né? Que eu tenho esse tempo para mim. E isso me dá uma energia para passar o resto do dia, né? Então eu já acordo, tomo um café da manhã, me exercito, volto, tomo um banho, levo as crianças para a escola e começo o meu dia. E daí eu já tenho meu dia feito, assim, eu já fiz minha atividade física. Às vezes as pessoas também acham que você faz 1 hora de atividade física por dia e está tudo bem, né? Não, a gente tem que ter, durante o dia, ser muito ativo também, né? Então, assim, programar, levantar o tempo inteiro, caminhar o tempo inteiro. Contra esse comportamento sedentário, isso é muito importante para a saúde. Então, no meu dia, eu tento isso, assim, eu estou no hospital, caminha ali, vai buscar tal coisa, em vez de pegar o telefone e pedir, sabe? Vai buscar o paciente na porta. Só esses pequenos caminhares, assim, a gente já consegue desenvolver uma saúde. E eu acho que isso de me dar o despertar, o amanhecer na atividade física, já me dá uma energia extra para fazer o dia a dia render. Fernanda, legal demais você falar isso. E aí eu queria que você contasse pra gente qual é a sua formação. Porque não é qualquer pessoa que se preocupa com isso. Tenho certeza que não foi só o esporte que te despertou isso, mas você vem, lógico, o esporte, né, ele alimenta alguma coisa, mas você tem uma formação. Né? Conta pra gente a formação, para o pessoal que está ouvindo e acompanhando a gente, entender quem é a Fernanda na fila do pão aí, por onde você já passou e de onde você fala isso que você está falando hoje. Eu sou cardiologista, né? Então eu tenho residência em clínica médica, residência em cardiologia, tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E dentro do consultório, quando eu terminei a cardiologia, eu via que eu pegava o fim da linha, o paciente infartado, o paciente com insuficiência cardíaca, o paciente com hipertensão grave. Numa hora bem mais complicada. E eu falei, mas eu não quero isso. Eu quero trabalhar com saúde, eu não quero cuidar da doença ali, medicar só. E aí eu achei a medicina do estilo de vida. Nos Estados Unidos ela é uma especialidade médica. Aqui no Brasil ainda não é reconhecida como especialidade, está em vias pelo CFM. Mas eu fui para os Estados Unidos fazer o curso de medicina do estilo de vida. E o que é a medicina do estilo de vida? É trabalhar mudanças de hábitos para evitar o adoecimento. Né? Então, a gente trabalha 6 pilares na medicina do estilo de vida. A alimentação, o sono, a atividade física, o controle de tóxicos, que entra aí controle de etilismo, tabagismo, né? O controle de estresse, técnicas de relaxamento, mindfulness, e a conectividade, as relações interpessoais. Então, quando a gente pensa em saúde, às vezes a gente pensa só assim, se comer bem e fazer atividade física, está saudável. E não, a medicina hoje viu que a gente precisa dos 6 pilares em equilíbrio para a gente ter saúde. Então, não adianta ser aquela pessoa que come bem e vai na academia, ser uma pessoa super estressada, ser uma pessoa que não tem amizades, ser uma pessoa que não tem nenhum relacionamento social ali fora, sabe? Que é uma pessoa que não sabe desestressar. Hoje, a maior dificuldade que eu tenho no consultório de pergunta é perguntar assim, qual que é seu hobby? E a pessoa não sabe dizer. Não tem hobby. As pessoas não sabem dizer, as pessoas acordam, trabalham, pagam contas, dormem, acordam, trabalham, pagam contas e dormem, sabe? As pessoas não têm prazer de viver hoje, vive talvez de pensar que um dia vai se aposentar. Fernanda, e quando a gente fala de medicina, e eu já vou perguntar para você, para a gente começar a fazer um gancho para a Ana também, porque quando a gente fala de médico, você está falando cardiologista. Cardiologista, eu não vou levar a Melissa no cardiologista hoje, não vou pensar nisso, e talvez muitos pais também não pensam, médico do estilo de vida, isso não é para criança. O que você acha sobre isso e o quanto que, porque você fala de 6 pilares, esses pilares eles estão muito ligados, talvez assim, muito relacionados com a vida adulta, né? Mas como é que isso se constrói, como é que isso a gente traz isso para a criança?
Eu acho que assim, a gente tem que ter uma visão global da criança, né? Então, às vezes, os pais largam a criança na escola e acham que a escola foi suficiente, que ela volta para casa, fica ali no computador, na tela, no celular, e que foi suficiente ali para a criança aquilo. A gente tem que promover esses ambientes saudáveis para a criança. A nossa briga grande do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida é exatamente a gente criar o ambiente de salutogênese. Né? Então, quando a criança, quando a sociedade está num ambiente que é mais fácil fazer escolhas boas, as escolhas boas estão ofertadas, a gente tem um pool de saúde, porque daí a minha escolha individual fica facilitada por aquilo. Então, se eu tenho mercearia, se eu tenho lojas que vendem frutas, comida saudável à disposição, fica mais fácil que a pessoa escolha aquilo. Se eu tenho ginásios de treinamento pela cidade, fica mais fácil de ir atrás, do que se o negócio está lá escondidinho e a gente não tem chance de escolher. Então, a gente precisa mudar políticas governamentais mesmo, para colocar isso à disposição. Porque se eu tenho dentro das quadras, as superquadras aqui, quadras de esporte, se eu tenho um ambiente de ciclovias para as pessoas circulares, para as crianças andarem, a chance dessa criança poder descer de um apartamento e brincar lá embaixo aumenta. Né? Então, isso eu preciso de política pública também, não é uma vontade só individual. Mas óbvio que a vontade individual é importante. Né? A gente ter esse olhar para a criança de que eu tenho que colocá-la num ambiente seguro para que ela se desenvolva, para que ela faça amizades, para que ela se exercite. Quando a gente pensa em OMS, em recomendação de atividade física, a gente só lembra ali dos 150 minutos que a gente diz para os adultos. Mas a própria OMS diz que de criança de 0 a 4 anos, ela precisa ser ativa pelo menos 180 minutos por dia. Por dia. Por dia. São 3 horas a criança se exercitando. Eu acho que minha filha, ela vai um pouco além disso. Ela ainda aproveita umas madrugadas, umas 5 horas da manhã, e super ativa. Mas legal. O bom da criança é que a criança não faz isso obrigada. Para o adulto, torna-se uma obrigação, né? Então, eu preciso ir para academia, aquilo, né? Vira até uma coisa pesada. Eu vou lá porque é uma obrigação. A criança não. Ela tem disposição, ela quer fazer. Às vezes e quanto até mais o pai, oferecer, melhor, né, exatamente. Então, assim, o que o pai oferece acaba diminuindo o que ela faria, né? Então, eu acho que é importante a gente aproveitar. E aí, Fernanda, aproveitando muito... Ana. Não, São e o pior de tudo, duas. sabe que a gente teve um VUPcast anterior, que eram as duas irmãs gêmeas. Eu não errei nenhuma. Agora. E ainda eram gêmeas. Eram gêmeas, exatamente. Somos gêmeas. Somos gremistas. Alguma Temos mais coisas em comum do além que da parece, ginástica. né? Ana, me desculpa, mas pegando esse... a gente está falando sobre questão, e a Fernanda falou segurança, um ambiente seguro. E você trabalha na vara da infância. Você trabalha num ambiente, talvez, que você vê muitas coisas muito difíceis. E o quanto que o seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho de como você trabalha, a Rô falou das questões educacionais, a forma como você trabalha tudo isso, eu queria que você contasse um pouco para a gente, inclusive inserisse esse pano de fundo de uma criança num ambiente seguro e o quanto que isso tem a ver com saúde, com desenvolvimento. Conta para a gente um pouco do seu trabalho. Bom, a minha rotina não é caótica, como a da minha amiga aqui. Assim, eu tenho uma rotina mais tranquila. Eu não tenho filhos. Na verdade, eu optei cuidar do filho dos outros. Né? Desde que eu entrei na vara da infância, eu cuido de muitas crianças que não são minhas, mas, na verdade, são nossas. Né? A gente sabe que, pela Constituição, é dever de todos nós cuidarmos das crianças. Às vezes a gente fala, é filha dele, deixa lá. Não é, né? Toda a sociedade é responsável pelas crianças. Então, eu abracei essa causa. Eu trabalho na vara da infância tem 11 anos e num setor que é de execução. Então, é um trabalho que eu amo, mas não é fácil. Né? Eu me deparo com situações difíceis. Mas trabalho na área preventiva, da mesma forma. A Fernanda falou aqui, eu não queria pegar o doente, né? Ela queria prevenir para que as pessoas não ficassem doentes. E eu acho que prevenção é a palavra-chave de hoje. Assim, a prevenção também para a gente evitar que crianças lá da primeira infância tenham um futuro complicado. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção. Eu trabalho desde crianças que estão em situação de risco, que estão com os direitos violados e que a gente precisa retirar do núcleo familiar e colocar em outro local,
mas também trabalho com os adolescentes em conflito com a lei. Então, é muito triste quando você vê que está muito ligado ali aquela parte do início com aquele final, né? Final, entre aspas. Final da infância, porque, na verdade, assim, a gente percebe que grande parte desses meninos tem uma vida curta mesmo, né? Então, é muito difícil. E aí eu olho... E esses adolescentes, eles estão ali e muitas vezes eles foram negligenciados na infância. Muitas vezes não, eu não vou dizer 100%, porque não existe 100%. Mas uma grande maioria, né? Mas a gente vai dizer que a gente percebe que ali foi falta lá na infância. Então, e eu acho que o esporte, ele agrega muitos valores que a gente aprende, né, para o esporte dentro de um ginásio ou em qualquer uma quadra, né, vamos falar de esportes em geral, e que eles servem para construir um cidadão lá na frente. Né? Toda essa parte de estar inserido num local, as pessoas precisam ter esse sentimento de pertencimento. Né? Elas precisam de alguém para educar, para guiar, para dar um direcionamento. Então, às vezes, uma criança que não tem em casa... tenha dentro do ginásio, tenha na escola. Tem um ídolo, né? Então, como a gente vê assim, a Rebeca Andrade agora na ginástica, a gente vê crianças que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém ali, mas se apegam. Exatamente, se apega àquilo dali que eu quero ser aquilo, eu quero ser alguém melhor, né? Quais são os valores? Aí você falou exatamente assim, algumas questões de valores. Quais são os valores do esporte que vocês aprenderam na ginástica e que hoje claramente você vê no dia a dia isso acontecendo? No seu trabalho, na sua família? Enfim. Persistência, o meu eu já falei, né? Desde lá do início. Assim, eu acho que a persistência, resiliência, eu acho que a gente precisa... No esporte você aprende, você se depara com muitas situações difíceis. E até no meu trabalho eu vejo muito, principalmente nessa parte dos adolescentes em conflito com a lei, eu acho que precisava ter um pouco mais de políticas esportivas nesses locais em que eles estão ali cumprindo uma medida socioeducativa que a gente chama. Eles precisavam de um acompanhamento mais especializado e eu acho que o esporte fornece isso. O esporte, inclusive, ele é um direito também. Ele está previsto na Constituição e é uma ferramenta que a gente não utiliza tanto. Né? Por quê? Porque aquele adolescente ele foi negligenciado na infância, ele está num local completamente hostil, né? Ele chega ali, então ninguém ensinou para ele o que é certo e o que é errado. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Né? E o esporte, a gente fala muito da responsabilidade, de você ter aquele comprometimento, obedecer regras. E legal. A vida em sociedade exige regras. Ela é muito parecida com o esporte, né? E muitos desses adolescentes nunca tiveram regras. Então, assim, o esporte, além disso, eu acho muito interessante que o esporte ele coloca a gente em situações desconfortáveis. É engraçado que a gente ama fazer esporte, mas se você for pensar, tem muita situação desconfortável, porque você fica super nervoso. 5:30 da manhã. Né? Vou ter uma competição. Então, assim, nossa, é muito complicado. Só que são situações de estresse e que competição, que pode dar briga. Então, assim, você precisa aprender a lidar com tudo isso. E viver em sociedade precisa disso tudo. Né? Senão, a gente vê tanta intolerância hoje, uma pessoa ali no trânsito, levou uma fechada e a pessoa, né, já fica irritada, vai lá, dá um tiro. Aí você fala, gente... lidar com imagina se numa competição eu fico irritada porque eu perdi, vou lá. Então, assim, isso tudo é construído também com o esporte. E a gente precisava utilizar mais o esporte. Eu acho que hoje a sociedade protege muito a criança no sentido, assim, de colocar no colo, ai, coitadinho, não mexe nele, sabe? Como se a criança fosse quebrar, né? E eu acho que o esporte tem muito isso, assim, a gente cai, vamos, levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. Quebrado ou não quebrado, faz de novo. Não sei por que a Ana riu assim, olhou pra mim. A gente olhou pra você. Entendeu? Então é isso, eu não passei no meu primeiro vestibular de medicina, sabe? Levanta e faz de novo, entendeu? E eu acho que a vida é isso, né? A gente tem que lidar com essa frustração. E o que eu vejo hoje é que não só o adolescente tem essa incapacidade de lidar com a frustração, como o adulto hoje também. Né? Parece que o mundo vai acabar quando uma coisa dá errada. Parece assim que um tropeço acabou, não dá mais para mim. E eu acho que o esporte traz muito isso. Não, levanta a cabeça, vai de novo, vai ter outra competição. Levanta e o tablado tá aí. E não é nem só na competição, né, Fernanda? Eu digo no dia a dia. Assim, a criança, a gente vê aqui todo dia. A criança vem para cá, vocês talvez passaram por isso em algum momento, vocês queriam aprender a fazer uma estrelinha, vocês queriam fazer uma cambalhota. E tem uma hora que, e a gente não tá falando de competição, a gente tá falando
Trava, de uma não simples cambalhota, de uma simples... A gente vê na trave, o pessoal tá ali, as crianças têm uma dificuldade de subir na trave, ela tem medo, ela treme, tá que nem varapau tremendo na trave. Uma vez eu fiquei na trave, tia Rô falou, só sai quando fizer 10 pontes em pé. E lá fiquei eu, ó. Até fazer as 10 pontes em pé. E a gente ficava, não era, tia Rô? Não era, vou ligar pra minha mãe, liga pro meu pai vir me buscar. Não tinha celular, não tinha orelhão próximo, não dava para ligar para os pais. Mas tem esses episódios mesmo. Eu lembro de eu sempre tive muita facilidade em solo, trave, toda essa parte de coreografia artística era a parte que me agradava. Mas eu nunca tive muita força, então barra paralela, para mim, era a morte. Falava, hoje é dia de barra, eu já queria chorar. E aí eu lembro que na minha época, era assim, tinham níveis, né? Começava no 10, ia descendo, 9, 8, 7, 6, né? E tinha um bendito do nível 7, olha para ver como essas coisas marcam. Nossa Não esqueço do nível 7, porque o nível 7 era o primeiro nível que tinha equipe. E eu reprovei 3 vezes no bendito do nível 7. Eu falava, eu não vou passar nunca, esse equipe, né, não vai sair. E um dia desencantou, saiu e passou do nível 7. E até hoje ela faz skip, gente. Até hoje. Desencantou mesmo. Mesmo. Mas olha só, acho que a gente entrou num assunto que é muito interessante, porque o passado e o presente, a gente reconhece o quanto que tem muita dificuldade hoje com uma geração, você falou, tantos adultos, as crianças, o medo de se superar, uma redoma, né, tratar... Mas, ao mesmo tempo, também, e aí a gente sabe de coisas muito difíceis que aconteceu no passado, e não é fazer 10 vezes na trave, porque isso está tudo bem, mas tem um limite que se passava muito antigamente e que hoje a gente está buscando não passar no treinamento, no esporte, né? Acho que a Ana... Quase saiu fecundando. A Ana vivendo isso numa vara de infância, e claro, com as devidas proporções, mas a gente tem questões de que tem uma hora que a criança tem que ligar para a mãe mesmo e falar, estou num momento difícil. Eu queria, sei lá, um pouco dessa experiência assim, do passado, de viver isso, e lógico que não é viver isso de uma forma, eu tenho certeza que no setor leste, cara, tinha um cuidado muito grande, as pessoas eram muito profissionais, muito éticas, mas a gente sabe que até hoje no esporte tem gente que passa o limite. Como que é isso, assim, Ana? O que você, na sua vivência, na sua experiência... Eu acho que é um assunto muito sério, né? Seríssimo. E foi bom a gente ter tocado no assunto. A ginástica, para você aprender a ginástica, tem muito toque. Né? É impossível você aprender a fazer tudo que se faz sem alguém segurar. E é um assunto interessante porque nós tivemos, recentemente, né, muitos casos de abusos. Tem até um documentário da questão da seleção americana. Né? Sim. Então, a gente precisa orientar as crianças que existe um limite, né? E é uma linha muito tênue. Então, a gente fez quando aconteceram esses abusos, esses escândalos, né? O abuso acontece todos os dias, está na nossa sociedade. A gente fecha os olhos, mas não só dentro da ginástica. E a gente trabalha para isso no esporte, em casa, todo em casa, né? O abuso existe e a gente às vezes não quer falar no assunto porque é um assunto desconfortável. E a gente não pode falar só o que é confortável, o que é divertido, né? Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças que até que ponto aquilo é aceitável e a partir do momento que não é, né? Então, o toque, ele é aceitável até o momento em que não te invade, né? Não causa desconforto, não causa desconforto, que você não se sinta mal com aquilo, né? Então, a gente teve... E que te traz segurança também, né? Segurança, lógico. A gente fez uma palestra, até existe na Vara da Infância, não é o meu setor especificamente, mas existe um setor específico que cuida desse assunto. E o profissional foi no ginásio, lá no... Eu não sei, é um ginásio que não tem aula de ginástica, que é ali perto do Nilson Nelson. É um centro de treinamento. Onde foi o centro de treinamento? Foi até o tio Carlinhos que entrou em contato comigo, e aí a gente fez lá. E chamamos as meninas e teve uma palestra. Então, eu acho importante a gente trabalhar isso, porque é um tabu na sociedade. Ninguém quer falar.
Mas as crianças precisam saber, isso pode e isso não pode. Quando acontecer isso, eu vou ligar para minha mãe, né? Eu vou contar para alguém, eu vou pedir ajuda. Porque as crianças precisam pedir ajuda. Qual o papel... Desculpa, Fernanda. Fernanda, agora você me colocou uma pulga na cabeça. Agora toda vez que eu toda vez eu vou falar, Fernanda. Mas qual que é o papel dos pais nisso? Porque você falou, vai fazer uma palestra, a vara da infância, mas como é que o pai consegue instrumentalizar o seu filho nisso? Conversar. Eu acho que o diálogo, né? Eu tenho 3 filhos, assim, e lá em casa a gente tem... Qual a idade deles? 4, 6 e 7. Eles são pequenininhos. Tadinha, inclusive, assim, sem perder tempo, entendeu? 4, 6 e 7. E com as meninas, as 7 e 6 são as meninas, né? A gente tem muito isso lá em casa, que é óbvio que elas têm que ter uma disciplina, óbvio que elas têm que ter um respeito pelo superior, né? Sim. Mas deixar esse diálogo sempre aberto com a gente. Então, sempre estar disposto a ouvir. Eu acho que o papel de pai é esse, assim. Então, eu escuto muito o que elas têm para falar, sabe? Mamãe, hoje aconteceu isso na escola e tal. Foi, filha, como você se sentiu com isso? O que aconteceu? E o que você disse para sua professora, sabe? Então, assim, querer saber o que está passando na cabecinha dela também. Porque, às vezes, quando a criança fala, hoje o professor brigou comigo. Aí o pai já fala, então eu vou lá na escola brigar com o professor. Né? E a gente não sabe nem o contexto ali do que aconteceu. Então, assim, incentivar que ela fale, incentivar que ela conte, assim, mas como você se sentiu com isso? Né? Mamãe está aqui, me conta. E eu acho também que o olhar da escola, do educador físico, de dentro de um ginásio, é também ser esse suporte. Porque, às vezes, a criança não tem esse suporte em casa. E, às vezes, o abuso está dentro de casa. E ele vai se abrir com alguém do ginásio. A maioria das vezes, o abuso está dentro de casa. Interessante demais isso. É muito triste. Ou seja, eu acabei de fazer uma pergunta. Como é que o pai instrumentaliza o filho? E agora eu devolvo a pergunta. Como é que o profissional, o professor, seja na escola, seja numa academia, seja na natação, enfim, como que ele instrumentaliza, que eu acredito que é até mais difícil, assim, né? Porque a relação, talvez, de confiança, a gente consegue, né? A gente tem essa relação de confiança, mas ela é diferente de uma relação familiar. O poder e a autoridade são diferentes. Mas como que a gente instrumentaliza, então, um profissional? Eu acho ganhando a confiança da criança, sabe? Eu acho assim, tia Rô, tio Carlinho sempre tiveram muita autoridade sobre mim, assim. O que tia Rô falasse era lei lá em casa, né? Então, a mamãe tia Rô falou isso e a gente fazia. Mas eu acho que eu tinha confiança na tia Rô para, se acontecesse alguma coisa, eu falar com ela. Legal, sabe? Não me lembro de nenhum fato específico que eu tenha ido falar. Mas eu tinha um sentimento bom de estar ali. Eu sabia que eu estava segura. De parceria. Exatamente. Eu sabia que se entrasse alguém para me raptar, a tia Rô ia lutar por mim, sabe? Então, eu acho que a gente vai ganhando confiança da criança. A criança se apega, ela vê quem tem o cuidado com ela, né? Então, se você mostra uma abertura, se você não é o chefão, o carrasco, se você mostra para aquela criança que você está ali por ela, eu acho que ela confia. É esse vínculo que é estabelecido, e o que é mais importante, que eu falo assim, não dar um tom ameaçador. Então, como ela falou, é um assunto tabu, e aí nem pais nem professores querem falar. Entende? Então, assim, tira esse tom ameaçador, inclusive os pais hoje super protegem, porque o que a mídia vem já é acusando, ameaçando, já é uma coisa ruim, pesada, e aí não se fala, e quando se fala num tom ruim, pesado e negativo. Exatamente, às vezes os pais, eles até evitam de tocar no assunto, né? A Fernanda falou, eu ouvi. Eu acho que os pais, não só os pais, né? Eu falei lá no início, sociedade como um todo, né? A gente precisa saber ouvir e a gente precisa explicar que existem coisas. Aí, às vezes, o pai fala, mas ele ainda não tem idade para saber disso. Ele precisa saber disso. Porque, às vezes, ele está sofrendo uma violação e ele nem sabe que é uma violação. E tem diferença de como que a criança percebe isso, ou talvez como a gente ensina isso para a criança, dependendo da idade dela? A gente sempre fala assim que é melhor a gente chegar 1 ano antes do que 1 minuto depois, né, do que aconteceu. Então, é melhor a gente se antecipar. A criança tem curiosidade, né? Então eu acho assim que a gente não precisa, por exemplo, minha filha de 6 anos, ela não fala sobre sexo, sobre tudo lá em casa, mas o que ela pergunta é respondido, né? Então, assim, não vetar o assunto, mas filha, por que você quer saber sobre isso? Porque eu vi na escola tal assunto, tudo. A loira do banheiro foi o assunto lá em casa da semana passada. Ainda existe a loira do banheiro? Existe a loira do banheiro. Brincadeira do copo. Gente, tudo que existia
na nossa infância, existe. A história se repete. Né? Então, mas o que foi essa brincadeira da loira do banheiro? Aí ela contou toda a história da loira do banheiro. E eu falei, que você ficou com medo da loira do banheiro? Não, mamãe, é uma brincadeira. Aí eu falei, mas você viu essa loira do banheiro? Não, mamãe, a gente diz que ela aparece, mas ela não aparece de verdade. Não, sabe, eu não preciso conversar uma ladainha sobre a loira do banheiro. Que ela não vai nem entender, porque daí sim não tem ainda a maturidade. Sim, a forma, a gente tem que tratar com todas as idades. Só que a forma de falar vai ter que ser adequada para cada idade, né? Não adianta eu chegar para uma criança de 4 anos e tentar falar como um adulto. Não vai entender nada. Mas a gente fala sobre pudor, né? Então, assim, não, a gente não tira a roupa na frente das outras pessoas, né? Esse tipo de coisa. A gente está no ginásio, você vai trocar de roupa no banheiro, você não precisa trocar de roupa aqui na frente de todo mundo. Então, sobre pudor, eu acho também que é importante ir conversando desde pequenininho, né? Não, aqui ninguém pega. Aqui quem lava é a mamãe e o papai, pronto, sabe? No banho, eu ia falar isso. Essa parte do banho, desde criança, já é uma, né? Já é um grande ensinamento. Os pais fazem né? muito isso, né? Ó, esse lugar aqui, só quem lava é mamãe e papai. Ou você, né? Não dê. Então, assim, você não precisa dizer, alguém vai pegar aí para fazer isso, isso ou aquilo. Mas você está explicando que é um local que tem um limite. Exatamente. Legal. Rô, e sua experiência com essas ex-ginastas, assim, eu queria saber, você as viu com 7, 8 crescer, virar mulher, virar como mãe. Que é isso, assim? É assim, pra gente... Porque eu não tô nessa, eu tô longe desse, meus alunos ainda, coitados, eles estão virando adolescente agora, os que eu peguei. Eu e Carlinhos, a gente tem uma amizade desde essa época, né, e vai muito além da ginástica, e a gente tem um orgulho enorme de ter oferecido isso para as meninas. Você perceber a confiança, perceber o carinho e o respeito, são coisas que são difíceis de ser conquistadas, porque o respeito vem junto com o medo. Você vê, elas não tinham medo da tia Rô, entendeu? Ficava lá 10 horas para fazer 10 cliques na trave, mas é medo, mas tem uma confiança, tem um respeito, tem um carinho. Construir isso não é fácil. E numa sociedade como a gente vive hoje, é às vezes até mais difícil. Então, assim, a minha relação com elas é atemporal, e é o que eu prego hoje na VUP, é querer levar isso e manter isso para outras crianças, outras Fernandas, outras Anas, outras Ítalas e Ignas que estão aí. Ítala tem os 2 filhos aqui com a gente. Então, assim, que isso se propague, né? Que é o caminho do esporte, que é o que a gente acredita, que ela trata e cuida da segurança das crianças para um futuro melhor, que a Fernanda fale com esse amor todo, de dizer, eu não quero cuidar do infartado, eu quero que ele não infarte. E eu não quero que as crianças sofram, eu quero que as crianças levem o esporte para a vida felizes, seguras, confiantes, né? Exatamente. Então, assim, trazer essas 2 profissionais para conversar com a gente é mostrar isso, mostrar o lado bom do esporte, mostrar as possibilidades que a vida na ginástica deu para elas, sabe? E isso é encantador. Muitas vezes eu digo assim, no meu lugar de fala de professor de educação física, fui professor universitário, né, professor de esporte de crianças pequenas, bebês, e aí a gente, quando vê atletas ou pessoas que têm uma ligação muito forte com ginástica ou com esporte de modo geral, enfim, por que você não fez educação física? E aí a gente ouve histórias de vocês nas suas áreas, e na medicina, no direito, e o esporte ainda levou vocês para o lugar onde vocês estiveram, e independente, ainda que não estivessem praticando esporte hoje, vocês têm o DNA esportivo, vocês aprenderam, e não precisa viver do esporte. É isso. Você não precisa, é porque na minha cabeça, acho que a gente na educação física pensa muito isso, assim, atleta vai ser professor de educação física, né? Mas não, vocês estão contribuindo muito nas suas áreas a partir de uma vivência esportiva, né? Exatamente. Eu falei para o Tia Rô até que eu tentei colocar as meninas na ginástica, né? E aí lá em casa tem uma regra, que se você entra no começo do ano, a gente decide em janeiro o que vai fazer, e elas ficam até dezembro, né? Então, se quiser sair no final do ano... Hoje os 3 fazem natação, né? Eu falo que só sai da natação quando souber fazer os 4 estilos. E as meninas fazem... Sofia eles gostam da natação? Gostam. E vão me ver competindo, então eles... é um orgulho enorme, né? Não esquece o que está falando, eu queria falar com o Renato, nosso sócio. Porque ele ficou muito magoado um dia, quando a gente estava conversando aqui, a gente tem academia de natação também, eu e o Renato. E a gente comentou que na ginástica as crianças saem mais felizes,
Porque às vezes a natação, Pulando, a criança sai chorando porque não quer fazer. E o pai obriga porque tem que fazer até os 4 anos. Renato, não é isso, cara. Os pais, é importante a natação, o pessoal façam natação, não para de fazer natação. Mas a ginástica é mais divertida, é mais legal. Eu acho que a natação tem muito... eu acho que todo mundo tem que fazer natação, mas porque realmente é importante saber nadar. Uma questão de segurança. Segurança. E as nossas academias, a gente trabalha... A gente é uma academia que trabalha e que ensina segurança aquática. A gente tem esse foco, é esse lugar. Mas desculpa. Mas a gente vai puxar a sardinha pra pro ginástica. nosso lado. Renatão. Afinal, a gente está na casa das ginásticas. E assim, eu não vou falar que a natação é melhor, entendeu? Quando eu piso aqui nesse solo, tenho certeza que não é a mesma sensação de pular numa piscina, entendeu? Adorei. Não é. É azulzinho, né? Mas não é igual, gente. Não é. A ginástica tem um elemento novo, né? Que a natação não tem. Então, na ginástica, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo dia é uma coisa diferente. E na natação é mais repetitivo, né? Então, quando eu fui para natação, fui para reabilitação de fratura e acabei ficando, mas eu chamava de medinatação, porque eu ficava lá meditando quase. Então, eu achava monótono. Tão zen que é, né? Exatamente. Então, é um período assim, que eu coloco meus planos na cabeça, o que eu vou fazer no dia, organizo tudo. Mas é como saúde, é um ótimo esporte, viu, Renato? Mas eles estão fazendo natação e... Aí a Helena faz balé e patinação, a Sofia faz balé e ginástica rítmica e o Lucas faz futsal, judô e jiu-jitsu. Nossa Senhora. O Lucas é o atleta. Tem o espírito competitivo no DNA. Puxou. Mas aí eles têm isso de ter que fazer o ano inteiro, né? Que só sai quando a gente finaliza e escolhe outro esporte. Mas o que eu ia falar com isso tudo? Porque você colocou as meninas na ginástica, era um sonho seu que elas fizessem ginástica. E era um sonho meu, exatamente, assim, porque a gente acaba projetando uma coisa que me fez tão feliz, a gente quer que elas vivam essa felicidade. Eu tenho foto da Sofia de colanzinho rosa de brilho, assim, já trouxe dos Estados Unidos um colan lindo de competição para Sofia beber. A Helena eu levei com 3 meses para as Olimpíadas do Rio. Lá no Rio. E ela passou de colã, ela foi para as Olimpíadas do Rio e passou na mão de todas elas, Flavinha Saraiva. Ai, que legal. Sabe? Porque ela era um bebê e todo mundo se encantou. Mas a gente traz isso. Mas o que eu falo assim, que o importante é estar inserido em qualquer esporte, né? Eu quero que eles gostem de esporte. Não precisa ser a ginástica olímpica que a mãe é apaixonada, né? Mas que eles gostem do futsal, que gostem da patinação. De você estar no ambiente do esporte já traz muito crescimento. Nossa, sensacional. Né? Então, hoje, o que eu vejo assim no adulto, que parece que a atividade física é obrigatório. Né? Parece que eu estou fazendo um castigo ali, eu preciso que você faça uma atividade física. Isso traz tanto bem-estar e como é que a pessoa sente aquilo como um peso, né? Parece que é só uma busca de um corpo, né? Parece que a pessoa quer um chip da beleza para conquistar aquele corpo. Uma fórmula mágica que vai transformar a pílula tudo. Não existe mágica. Assim. A gente fica procurando atalhos na vida e não existe. A endorfina que gera o treinamento, a constância, né? Que faz o bem-estar. Né? Então, Fernanda, uma coisa que eu acho legal falar é a importância disso, da participação do evento. Elas não foram atletas de alto nível. Elas não participaram de campeonatos brasileiros no alto nível, na elite da ginástica. Mas foram 9 anos de ginástica, de esporte formal, vivendo com atletas, com regras. Isso é muito legal. É a vivência esportiva. É a vivência esportiva. Muito bacana. Mas aí você falou uma palavra que é muito bacana, que é a tal da endorfina. Uma outra coisa que dá endorfina demais na gente é quando a gente realiza sonho, né? E a gente vai, infelizmente, a gente já está no final do nosso VUPcast de hoje. Já muito rápido. Já, muito rápido. Tinha que ser maior, ter que chamar de novo. Entendeu? A gente tinha que ter mais tempo. Ficar aqui a tarde inteira. Eu só não quero ficar a tarde inteira, porque eu ainda quero pular na cama elástica. Pode parar e a gente vai dar uns pulinhos, ok. A gente diz que a VUP, o nosso lema é jogue seus sonhos para o alto. A gente quer realizar sonhos. Qual o sonho que vocês querem jogar para o alto? Quais sonhos vocês querem realizar? Realizar ainda. Eu acho que depois que a gente é mãe, né, nosso objetivo principal está relacionado aos nossos filhos. Então, assim, eu falo que meu objetivo de vida é levar meus filhos para o céu. Né? Eu acho que tudo que eu posso desejar para eles é o céu. Mas como sonho de vida,
eu queria, assim, eu gosto, eu quero divulgar para cada vez mais pessoas, para viver com leveza. Parece que hoje a vida é um fardo, parece que a gente quer sempre chegar em algum lugar e que a gente não vive o processo, sabe? Então, meu sonho é que as pessoas entendam que o dia a dia que é a vida, sabe? Que o dia a dia, que eu dormir bem, que eu encontrar com as pessoas que a gente ama, com que ter prazer e não culpa em se alimentar, é isso que eu quero levar para o mundo. E dá para ver claramente isso desde a hora que você começou a falar. Você já está realizando isso, parabéns. Já está E você, realizando Ana? seu sonho. Sonho, é difícil falar de sonho, né? Mas eu acho que eu sonho que todas as crianças tenham a oportunidade de ter uma infância que eu tive. Olha. Né? Assim, a minha infância, eu não tenho nada a reclamar. Eu fui uma criança muito feliz, eu tive muita oportunidade, eu tive muito amor, eu tive pessoas que me guiaram. E eu queria que toda criança tivesse essa oportunidade. A gente sabe que hoje em dia isso não acontece. Muitas crianças não têm amor, não têm apoio. Eu queria que o esporte fosse um instrumento de transformação da sociedade. A gente não utiliza o esporte com o potencial que ele tem. E que a gente comece a deixar de ser tão imediatista, linkando no que a Fernanda falou, né? Assim, vamos pensar lá na frente, mas a gente precisa plantar hoje para colher lá na frente. É isso. Gente, assim, obrigado demais. É verdade, uma honra. Uma honra ter você. Tia Rô, obrigado por ter trazido. Eu falei que valia a pena trazer essas duas, né? Obrigado, lindas. Gente. Valeu demais a conta. A gente não fez um brinde. Claro! Para a realização dos sonhos. Essa caneca é um apoio da Spacata, é o pessoal que patrocina aí a gente nesse VUPcast com essas canecas. É um presente para vocês. Muito obrigada pela caneca e pelo convite. Assim. Exatamente. Foi um prazer te conhecer. Um prazer reencontrar Tia Rô. Sempre estaremos aqui. E estamos te esperando nas segundas do mês, que é nosso encontro. Pessoal, e aqui, VUPcast, toda quinta-feira, 19 horas, tem episódio novo. Esse aqui hoje foi sensacional. Obrigado mais uma vez, pessoal. Segue a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. A gente vai estar na descrição dos comentários do Instagram de vocês, para a gente conhecer o trabalho da cardiologista Fernanda Weiler. Isso. Mas vai estar na descrição. Vocês podem depois procurar o trabalho da Fernanda e da Ana. Gente, obrigado para vocês. Até semana que vem, um novo VUPcast.